Fala pessoal, tudo bem aí? Tem gente acenando aí, então acho que estão me ouvindo, né? Tudo certo? E aí pessoal, estudando? Aproveitando essas lives aí que estão acontecendo, aproveitando esse tempo aí sem a loucura do dia a dia, do consultório, da clínica, dos trabalhos e caindo dentro aí dos livros, das apostilas, das provas anteriores. Vamos lá, galera, vamos se preparar aí para as próximas provas. Deixa eu ver, tem um botãozinho aqui, ó. Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre resinas compostas, né? Na última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre sistemas adesivos. Fizemos esse bate-papo sobre sistemas adesivos e hoje a gente vai ter um bate-papo sobre as resinas compostas. O pessoal entrando aí, mas eu vou começando devagar, porque dá tempo do pessoal entrar. Bom, gente, as resinas compostas, a gente vai falar mais sobre o material em si, porque geralmente o que cai em prova de concurso público está relacionado aos materiais, e não é poucas vezes alguma coisa a respeito de técnica, tá? Geralmente são os materiais. Então, nosso foco hoje aqui vai ser sobre o material resina composta, tá? O material resina composta, olha só, um breve histórico que a gente tem foi o seguinte, ó, lá na década de 40, 1940 mais ou menos, houve o surgimento das resinas acrílicas à base de metilmetacrilato. Essas resinas, até então, tinham como objetivo substituir já os amálgamas por aquela questão antiestética do amálgama e tal. Só que as resinas até então, a gente está numa linha cronológica, tá? Estamos lá em 1940. Essas resinas tinham baixas propriedades físicas ali. Peraí. Tá. Essas resinas tinham baixas propriedades físicas até aí. E além disso, as partículas, depois que colocaram ali dentro, elas ainda não tinham uma integração com a resina. Então falhava, não dava certo. Tinha resina, colocava resina, mas ela falhava cedo, tinha um desempenho clínico ruim. Ok. Mais ou menos na década seguinte, lá para 1950, por aí, paralelo a esse mundo odontológico, houve o desenvolvimento das resinas epóxicas. As resinas epóxicas tinham umas características interessantes. Elas apresentavam uma baixa contração de polimerização, coisa que não tinha lá nas resinas acrílicas até então. Elas apresentavam uma baixa solubilidade. Elas apresentavam uma resistência mecânica melhor do que a resina acrílica até então. Ou seja, só característica boa em comparação com as resinas acrílicas que eu tinha até então. Houve um advento de várias vantagens, porém, elas tinham um longo período de polimerização, que, até ignorando a questão estética, tá? Mas tornava inviável o uso de resina epóxica para odontologia. O paciente tinha que ficar lá, sei lá, horas de boca aberta, inviável, não rola, não dava certo. Mas aí os cientistas já pensaram o seguinte, olha, se eu tenho essa resina acrílica que eu tenho baixas propriedades físicas, e depois desenvolver uma outra resina, uma resina epóxica, que já tem propriedades físicas interessantes aqui. Deixa eu ver como é que funciona essa resina acrílica aqui, como é que funciona essa resina epóxica aqui, para ver se de repente eu consigo desenvolver um monômero intermediário. Foi exatamente isso que aconteceu. Tá? A partir do estudo da resina epóxica, eles começaram a desenvolver e chegaram no famoso monômero BiGMA, bisfenol glicidil metacrilato. O BiGMA já apresentava um alto peso molecular, uma menor contração de polimerização em comparação com as resinas anteriores, já apresentava uma rápida reação de presa, tornando possível o uso, e o BiGMA todo mundo conhece, está aí até hoje. Tá? Além disso, teve um outro advento,
que... Lembra que eu falei que lá nas resinas acrílicas lá do passado tinham baixas propriedades físicas e aí, a fim de melhorar as propriedades físicas, eles começaram a colocar partículas de carga ali dentro. Só que essas partículas, até então, elas não eram silanizadas e elas ficavam soltas ali dentro. E aí, rapidamente, essas partículas se desprendiam e a resina falhava dessa mesma forma. Só que agora, nesse segundo momento, ao colocar essas partículas de carga ali dentro da massa plástica, da massa de monômeros resinosos, eles passavam ali ao redor das partículas silano, fazendo com que então a partícula inorgânica, silanizada agora, ficasse em uma união mais estável com a massa plástica ali, trazendo maior estabilidade, melhores propriedades mecânicas, e aí foi. Então esse aí foi um breve histórico aí de como que a gente chegou mais ou menos na composição das resinas atuais. E já que a gente falou sobre composição, o próximo assunto que a gente vai falar é exatamente isso. A resina, ela pode ser classificada quanto à composição da seguinte forma. Eu tenho uma parte orgânica e eu tenho uma parte inorgânica. Mais ou menos dois grandes grupos aqui. Talvez um terceiro, se você considerar um agente de união que vai unir a parte orgânica à parte inorgânica. Na parte orgânica, eu tenho os monômeros, eu tenho os inibidores, eu tenho os modificadores de cor, o sistema ativador e iniciador, a gente vai passar por eles. Na parte inorgânica, basicamente, a gente tem as partículas inorgânicas. Tá? E o agente de união, geralmente, os silanos, não são os únicos, tem os zirconatos, titanatos, que servem para unir uma coisa à outra. Então, olha só, vamos estudar primeiro esse grande grupo daqui, ó, as partículas, ou melhor, a matriz orgânica. Ok, na matriz orgânica eu tenho como principal constituinte ali os monômeros, que é o principal componente dessa matriz orgânica. Ele tem a função nada mais, nada menos de formar uma massa plástica. Olha só, então eu tenho monômeros, que vão se unir um ao outro, formando polímeros, tá? Ou polímeros. Então, o processo de polimerização é a reação de presa das resinas compostas. Ainda dentro dos monômeros, eu posso subdividi-los aqui em dois grandes grupos, tá? Os monômeros principais, vamos chamar assim, e os monômeros diluentes. Ok. Os monômeros principais, quem são? O famoso BiGMA, que a gente começou esse bate-papo aqui conversando exatamente sobre o surgimento desse monômero BiGMA, famoso, está aí até hoje. Eu tenho o UDMA e eu tenho o BiSEMA. Ah, André, tem que decorar esses nomes? Tem que decorar esses nomes porque eles costumam cair, tá? Eles costumam cair, até mesmo diferenciando o monômero principal de um monômero diluente, que é o TAG-DMA e EDMA, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, a gente está nos monômeros principais. Então, eu tenho o BiGMA, eu tenho o UDMA, que é o uretano de metacrilato. Como característica, a gente pode chamar a atenção é que ele tem uma viscosidade um pouco menor quando comparada com o BiGMA, por exemplo. Se ele tem uma viscosidade um pouco menor, ele pode ser usado isoladamente sem um monômero diluente. Temos também o BiSEMA. O BiSEMA é um derivado etoxilato, né, do BiGMA. Na verdade, o que acontece? Eu tinha os grupamentos tracinho OH, tinha os grupamentos hidroxila do BiGMA, que eles foram substituídos ali, foram eliminados ali, e como consequência disso, da redução desse grupamento hidroxila, o BiSEMA, ele tem menor afinidade por água, então ele acaba que ele absorve menos água, que é uma coisa boa, tá? E tem também uma menor contração de polimerização. Tá? Então, inicialmente, eu falei dos três monômeros principais, o BiGMA, o UDMA, que é o uretano de metacrilato, que tem menor viscosidade e pode ser utilizado isoladamente, sem um diluente. E eu tenho também o BiSEMA, que tem menor contração de polimerização e tem uma baixa absorção de água por eliminar, ou pelo menos reduzir, esse grupamento hidroxila. Ok? Bom, e como característica desses grupos, desses monômeros principais, a gente tem que ir à parte efetivamente ativa da resina. São esses monômeros que vão se unir uns aos outros, formando o polímero do processo da polimerização da resina.
A característica desses monômeros é que eles são de alto peso molecular, até em comparação com aquelas resinas anteriores que a gente começou nesse bate-papo conversando, que era o metilmetacrilato. A gente tem aqui cerca de 5 vezes maior o peso molecular, então são moléculas grandes, pesadas, tá? São moléculas grandes, pesadas, e ela não tem um deslize muito bem dentro da massa plástica. Se ela não tem da massa da resina, se ela não consegue ter uma dinâmica muito grande ali, que ela é pesadona, o que acontece? Reduz também o alcance desse monômero para outros monômeros que estão um pouco mais distantes. Então, a gente pode até então já associar uma coisa assim, quanto maior o peso molecular, geralmente vai ser maior a viscosidade. A gente já conversou sobre isso na live passada. E a gente também vai ter o seguinte, uma redução da contração de polimerização. Tá? Porque ela não tem aquela habilidade de chegar nos monômeros mais distantes. Então ela tem uma alta viscosidade, como eu falei, um aspecto de mel, uma baixa flexibilidade, consequentemente um baixo grau de conversão à temperatura ambiente. Ou seja, já que ele não consegue chegar naquele monômero que está mais distante, ele vai se converter em uma menor taxa ali. Os monômeros diluentes, deixa eu ver aqui que estão falando alguma coisa aqui. Não. Os monômeros diluentes, a gente tem como exemplo principal o TEG-DMA e o EDMA. EDMA é etileno glicol de metacrilato e o TEG-DMA tem um Tzinho antes, então a gente coloca tri-etileno glicol de metacrilato. Como característica, até o próprio nome já sugere, se ele é um monômero diluente, a ideia dele vai ser reduzir a viscosidade daquele BGMA, daquele UDMA, daquele bisema. O que acontece? Esse monômero principal então da resina, só recapitulando aqui, ó, esse monômero principal da resina, ele é muito viscoso, aspecto de mel, lá no Anusavice. E com isso, para eu colocar ali dentro partículas inorgânicas, lembra que eu falei que a composição é parte orgânica, mas a parte inorgânica? A parte inorgânica são as partículas. Para eu colocar essas partículas dentro dessa massa que tem um aspecto viscoso muito condensado, fica difícil. Como é que eu vou colocar uma partícula aqui e essa partícula vai entrar lá na intimidade lá da massa orgânica? Eu preciso diluir essa parte orgânica. Eu preciso reduzir essa viscosidade. Para isso acontecer, eu coloco um monômero diluente que tem baixo peso molecular. Assim eu consigo fazer a incorporação de maior quantidade de carga, consigo maior conversão de monômeros para polímeros. Lembra que eu falei que esses monômeros principais, por terem alto peso molecular, ele tinha uma baixa flexibilidade e não conseguia talvez alcançar os monômeros que estivessem mais distantes. Ao incluir esses monômeros diluentes, que tem baixo peso molecular agora, essa massa ficou menos viscosa e o alcance desse monômero principal ficou maior. Consequentemente, houve o quê? Um maior grau de conversão monômero-polímero. E assim, consequentemente também, já que aumentou o grau de conversão, aumentou a contração de polimerização, que é uma coisa inerente às resinas compostas. Ainda dentro da parte orgânica das resinas, a gente falou dos monômeros principais, falamos nos monômeros diluentes, a gente também tem os inibidores, principalmente aí o BHT e a hidroquinona, que são os principais, os que caem mais na prova, né? O BHT aí numa concentração de 0,01% e a hidroquinona é menor do que 0,1%. A função dos inibidores, como o próprio nome já sugere, vai ser o quê? Inibir uma polimerização indesejável. Por isso que quando a gente abre a tampinha da bisnaga de resina e aquela luz branca, que tem a luz no comprimento de onda azul, entra em contato com a resina, não sai polimerizando aquilo tudo. Porque entrou em contato, houve até uma reação inicial de formação de radicais livres, mas os inibidores, quem são? BHT, hidroquinona. Ah, André, tem que saber para a prova? Tem que saber esses nomes para a prova. O BHT e a hidroquinona, eles têm uma afinidade química por esses radicais livres e conseguem manter essa polimerização indesejada
sem que ela realmente aconteça. E a resina permanece aí da sua forma mais viscosa, não havendo essa polimerização, tá? Aqui a gente então começou a falar da parte orgânica, nomeamos alguns inibidores, monômeros principais e monômeros diluentes. Eu falei que era importante porque isso cai na prova, e a gente tem até um exemplo aqui de uma questão. Deixa eu ver se consigo reproduzir aqui para vocês. Peraí. Eu acho que eu consigo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo a questão aí? Acho que agora eu fiquei pequenininho e vocês estão vendo essa tela dessa questão que caiu na prova de 2009 da Marinha. Aqui, ó, só lembrando, eu até botei esse aí para me lembrar. Tá vendo que o símbolozinho do MCA tem um chapéuzinho de parabéns? Então, nesse mês de maio, que é aniversário do MCA, todos os cursos ali estão em promoção, tá? 30%. Só entrar no site que vocês vão descobrir como é que pega essa promoção aí. Mas estão em promoção até o final dessa semana, que é o mês de aniversário. Mas, enfim, voltando aqui para essa questão que é em 2009, olha lá, de acordo com o Busato, na Marinha, que recipiente é o inibidor de polimerização para impedir que o BGMA se polimerize espontaneamente e aumente a estabilidade de armazenagem e o tempo de trabalho das resinas, ou seja, para que essas resinas fiquem mais estáveis. Então é aquilo que a gente estava conversando, é nomear cada um deles. Então quem é o inibidor? A resposta vai ter que ser ou a hidroquinona ou o BHT, um dos dois vai ter que estar ali. E a gente já pega ali, letra A, monometil éter, ok? Mais hidroquinona. Gabarito foi a letra A mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu ver como é que eu volto aqui. Pronto, voltei. Bom, ainda dentro da parte orgânica, ainda nomeando todo mundo que vocês têm que saber ali para a prova, temos o chamado sistema ativador ou acelerador, pode vir com esse nome também, ativador iniciador. Isso aqui é o seguinte, como o próprio nome já sugere, o ativador vai ativar o iniciador, que por sua vez vai iniciar o processo de polimerização. Tá? E aí a gente tem as resinas quimicamente ativadas e as resinas fotoativadas. Para cada uma dessas resinas, nós vamos ter iniciadores e ativadores diferentes. Então vamos lá. Primeiro, para as resinas quimicamente ativadas. Tem que estar sabendo isso para a prova. Cai e vai ter uma questão que mostra exatamente isso. Resinas quimicamente ativadas. Iniciador, quem é? Peróxido de benzoíla. Ativador, quem é? É a amina aromática terciária, com o seu pH alcalino. Entra isso aí. Tá? A resina quimicamente ativada tem uma velocidade de reação mais lenta e uma menor tensão de contração. Beleza. Então vamos lá. Para a resina fotoativada. Para a resina fotoativada, quem é o iniciador? É a canforoquinona, basicamente, pode vir com esse nome só na prova, canforoquinona. Na verdade, não é única. Não é o único iniciador, é o mais comum de se pedir, tá? Mas existem outros fotoiniciadores, como o Lucerin, como o PPD, e a gente vai falar uma observação sobre eles. Eu tenho um co-iniciador aqui também, que é uma amina, só que não é a amina aromática, é a amina alifática, e eu tenho o ativador, que é a luz visível no comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros. Então, olha só, fecha aqui, vamos lá. Resinas. Sistema ativador iniciador. Resina quimicamente ativada. Quem é meu iniciador? Peróxido de benzoíla. Quem é o meu ativador? Amina aromática terciária. Ok? Resina foto. Quem é o meu iniciador? Por exemplo, a canforoquinona. Geralmente vem assim na prova, canforoquinona. Podendo ser também Lucerin, PPD, ou seja, algum fotoiniciador. A amina alifática é co-iniciadora, ela participa de maneira auxiliar nessa iniciação. E eu tenho o ativador, quem vai ativar, que é a luz visível no comprimento de onda 400 a 500 nanômetros, que é a luz azul, a luz anil, a luz violeta, tá? Que se encaixam aí nesse comprimento de onda. Bom,
O que eu falei que eu ia comentar aqui a respeito dos fotoiniciadores? A canforoquinona tem um pico de absorção da luz, ou seja, a luz, que é o ativador, consegue estimular ao máximo no seu comprimento de onda ali em torno de 468, 470, 468, 470 nanômetros. Que é a luz azul, está dentro do espectro azul. Quando a luz vem nesse comprimento de onda, a canforoquinona ela absorve ao máximo essa luz e se ativa, dando processo ao início da polimerização. Ok. Só que a canforoquinona ela é muito amarela. Dentre outras coisas, dificulta, por exemplo, eu produzir uma resina para dente clareado com uma canforoquinona. Por mais que a concentração da canforoquinona seja pequena, 0,2% aproximadamente, a canforoquinona ela é muito amarela. Imagina um amarelo gema de ovo, é um pozinho da canforoquinona ali. Quando eu trabalhava com resina 3,5, resina 3, resina 2 até, há alguns anos atrás, essas eram as cores talvez mais utilizadas, tudo bem, não tinha problema nenhum. E a luz azul acabou, resolve. Só que com a necessidade de ter cores cada vez mais claras, porque os pacientes cada vez almejam dentes mais claros, houve o desenvolvimento das resinas para dentes clareados, e as resinas para dentes clareados encontravam um problema ao colocar a canforoquinona ali, amarelona. Então isso estimulou os pesquisadores a substituírem o fotoiniciador. Então saiu a canforoquinona, entrou o PPD ou o Lucerin. Algum problema nisso aí? Não problema nenhum, funcionou. Só que o pico de absorção do Lucerin da canforoquinona é mais baixo, mais ou menos 420 nanômetros. Não é o 470 nanômetros. Ah, André, mas e daí? E daí que o 420 não é a luz azul. Eu já estou na luz violeta. Então, o meu pico máximo de absorção não é pela luz azul, é pela luz violeta. Ah, então quer dizer, se eu estiver trabalhando com foto de luz azul, numa resina para dente clareado, que eu tenho, por exemplo, o Lucerin como fotoiniciador, eu estou fotoiniciando a minha resina? Sim. Por isso que alguns fotos mais novos, daí são até mais caros, né? Eles vêm tanto com a luz azul, como também com a luz violeta. Para quê? Ah, o dentista, você quer usar uma resina à base de canforoquinona? Tudo bem. A luz azul está presente na ponta desse foto. Ah, dentista, você quer usar uma resina que usa o Lucerin, que usa o PPD? Tudo bem. A gente tem a luz também violeta ali. Então eu consigo, independente da resina que você use, o dentista, te dá uma luz que vai estimular o pico de absorção, seja no azul, seja no violeta. Seja a canforoquinona, seja o Lucerin. Ok? Dúvidas até aí? E aí, olha, deixa eu botar mais uma questão aqui. Ó. E aqui, ó, também na Marinha, veio perguntando, olha lá. Na composição das resinas compostas fotopolimerizáveis, assinale a opção que pode ser chamada como iniciadora do processo de polimerização. E aí a gente tem... Cadê? Quem é? Ele quer saber aqui o seguinte. Ativadores e iniciadores. Resina foto, resina química. Qual a pergunta? Resina foto. Ok, resina foto. Então, quem é o iniciador da resina foto é a canforoquinona, que a gente conversou. A Carol perguntando aqui, ó. Esses fótons liberam a luz violeta e azul separadas ou juntas? Juntas. Juntas. Tá? Tudo vou falar aqui marcas. Mas, por exemplo, o Valo, o Blue Phase. Se você olhar a ponta do fotoiniciador, tem ali uma luzinha LED azul e também tem a luzinha LED violeta. Tá? Deixa eu voltar para cá. Eita. Espera aí. Dúvidas até aí, pessoal?
Bom, e aí basicamente a gente fecha a parte orgânica, que é a maior, que a gente conversar mais, tá? Então é importante para a prova, é o quê? Saber o nome de cada um. Quem é o iniciador de qual resina, quem é o ativador de qual resina, quem é o inibidor, quem é o... Tô perguntando aqui. Essa questão do pH, sim. Olha só, quem tem o pH alcalino aqui, José, quem tem o pH alcalino aqui é a amina aromática terciária. Talvez você esteja querendo até, sabendo que existe alguma coisa aí sobre pH, sobre uma incompatibilidade química. Existe sim esse problema, eu vou explicar logo agora, porque a gente já ganha tempo já que você fez essa pergunta. Olha só, o que acontece? A amina aromática terciária, que é quem? É o ativador da resina quimicamente ativada. Resina quimicamente ativada, traz para a clínica. Quem é a resina quimicamente ativada? Por exemplo, um cimento resinoso. Vou cimentar uma peça de porcelana. Aí eu vou pegar um cimento resinoso. Geralmente esse cimento ele é dual, tá? E aí esse cimento dual tem a parte química. Se tem a parte química, tem tem a amina aromática terciária, que tem o pH alcalino. O que acontece? Os sistemas adesivos simplificados, que aí vai lá da live passada, eu acho que está aí, tá salvo no IGTV, se vocês quiserem assistir. A gente conversou sobre isso. Eles têm um pH mais ácido. Se eles têm um pH mais ácido, ele vai encontrar a amina aromática terciária, que tem o pH mais alcalino. O que vai acontecer? Vai inativar parcialmente essa amina aromática terciária. Ou seja, se essa amina aromática terciária não for funcionar bem, porque ela foi atacada, digamos assim, entre aspas, minhas palavras, pelo pH ácido do sistema adesivo simplificado, ela não vai desempenhar um bom papel. Só que simplesmente o papel da amina aromática terciária é o quê? Ativar a polimerização, ativar o iniciador para haver a polimerização. Ou seja, o peróxido de benzoíla, que é o iniciador ali, ele vai continuar, talvez em alguma parte, inativo. E aí a polimerização não se inicia. Por quê? Porque a amina aromática terciária foi atacada pelo pH ácido do sistema adesivo. E aí a minha polimerização fica efetiva? Eu consigo 100% dessa polimerização, quer dizer, 100% nunca, né? Mas eu consigo um grau de polimerização como eu poderia conseguir se eu estivesse trabalhando com um sistema adesivo não simplificado, com pH menos ácido? Não consigo. E acaba prejudicando. Ok? Eu acho que era mais ou menos por aí a questão do José, tá? Se ficar alguma dúvida ainda, você pode falar aí, tá? Bom, então vamos lá para a parte inorgânica. Estamos com 28 minutos aí, né? Parte inorgânica. Parte inorgânica a gente tem basicamente as partículas de carga, tá? É basicamente as partículas de carga. E aí, para não ficar uma coisa meio decorada, imagina o seguinte. Beleza? Imagina o seguinte. As partículas, elas são como se fossem as bolinhas de gude. E a matriz orgânica é como se fosse uma geleca. Eu até perguntei se meu filho aqui tinha uma geleca, que eu ia fazer essa experiência aqui. Eu sempre falei isso na aula, mas aqui talvez eu ia ter um material para mostrar, mas ele já não tem mais geleca. E aí é o seguinte, imagina uma geleca e eu coloco essas bolinhas de gude lá dentro. Isso aí é a resina composta, é a composição da resina composta. Leva essa imagem que você vai conseguir sacar e não vai precisar decorar algumas questões que podem vir acerca das propriedades, das características de cada um. Então, olha só, a partícula inorgânica, ou seja, as bolinhas de gude, elas aumentam as propriedades mecânicas desse material. Sim. Dureza, aumentou? Aumentou. Coloquei a bolinha de gude, aumentou a dureza dessa massa? Aumentou. Aumentou a rigidez? Aumentou a resistência ao desgaste? Tudo isso aumentou. Todas as propriedades mecânicas aumentaram quando eu coloquei a bolinha de gude dentro da geleca. A minha contração de polimerização, quem que altera dimensionalmente? É a bolinha de gude ou é a geleca? É a geleca. A partir do momento que eu começo a colocar a bolinha de gude ali, a minha contração de polimerização diminui. O meu coeficiente de expansão térmica também diminui. A minha absorção de água também diminui. Ok? E também nas partículas
é que acontece a radiopacidade. A gente viu até uma questão na live passada que perguntava quem era o responsável ali pela radiopacidade, e a gente tem que, no gabarito da questão da aula passada, era o itérbio flúor, ou fluoreto de térbio. Mas a gente, além deles, também temos o bário e o estrôncio como agentes radiopacos, tá? Bom, então a gente falou sobre a parte orgânica, a parte inorgânica e o agente de união, que são as moléculas anfóteras. O que é anfóteras? Esse nome difícil. Ela é capaz de estabelecer ligações químicas com compostos diferentes, ou seja, vai unir a parte orgânica à parte inorgânica. Vai unir a parte orgânica através dos seus grupos carboxílicos e vai unir a parte inorgânica através de seus grupamentos silânicos. E uniu uma coisa a outra. Assim, essas partículas não vão se desprender com facilidade da massa orgânica que está ali, ok? E aí promove também maior resistência à hidrólise, promove também maior estabilidade de cor, e aí vai. Dúvidas até aqui? Então a gente, se alguém quiser escrever alguma coisa, pode falar, tá? Temos uma classificação das resinas também. Uma classificação das resinas que vai de acordo com o método de ativação. Então, as resinas elas podem ser quimicamente ativadas e fotoativadas, como falei anteriormente. As resinas quimicamente ativadas é uma reação de mistura de duas pastas, uma pasta base e uma pasta catalisadora. Ela é essa polimerização ela é uniforme, uma vez que eu não tenho um agente externo que funcione como ativador. O ativador aqui é uma das pastas, então ela vai se polimerizar uniformemente no tamanho do incremento que for. Tá? Então, se eu quiser pegar um incremento grande, manipular a pasta base com pasta catalisadora, vai polimerizar uniformemente tudo? Vai. Se eu pegar isso na resina, um incremento grande, vai polimerizar tudo de uma vez? Não vai. Por quê? Porque o poder de penetração da luz é menor. E a luz ela é o ativador. Ela vai ativar o iniciador a polimerizar. Então, é a primeira diferença aqui já entre os dois grupos. As resinas quimicamente ativadas, elas apresentam uma menor tensão na margem. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá? No desenvolver da nossa conversa aqui. Mas já vai levando o seguinte, ela tem um melhor selamento, porque ela tem uma tensão na margem da restauração menor. Algumas outras coisas que podem estar associadas às resinas quimicamente ativadas é que, como elas são manipuladas, eu tenho o problema de acabar incorporando bolhas de ar ali dentro. Podem variar, tamanhos grandes até 100 micrômetros, 500 micrômetros até. E isso enfraquece a estrutura. Tá? Eu posso acabar apreendendo ali dentro dessas bolhas também oxigênio, que por sua vez vai acabar prejudicando uma polimerização interna ali. Tá? Além disso, enquanto a polimerização começa a acontecer, o momento zero. Qual é o momento zero do início da polimerização? Isso aqui já é interessante levar. Qual é o momento zero do início da polimerização de uma resina? É o momento em que o iniciador foi ativado e iniciou o processo de polimerização. Ou seja, o momento que encontra-se quem? O ativador com o iniciador. Na resina quimicamente ativada, onde que acontece o encontro do ativador com o iniciador? Placa de vidro. Então, a polimerização de uma resina quimicamente ativada já começa na placa de vidro. Ali já começa, e eu tenho ainda um tempo para poder acabar de manipular e levar para a cavidade. Eu controlo esse tempo? Não. Eu não tenho controle sobre esse tempo de trabalho. Uma vez que começou, uniu ali na placa de vidro, agora é com material. Eu que tenho que me adequar ao tempo do material. Ok? Na resina foto, já não. Qual o tempo zero? Né? O ativador encontrando o iniciador? Quem é o ativador da resina foto? É a luz. E eu que controlo a luz. Então, eu coloco ela na cavidade, ajeito para cá, ajeito para lá, vejo se está bom. Olha bem, não, agora tá bom. Então eu venho com o meu aparelho foto e coloco em contato o ativador com o iniciador. Aí eu começo o ponto zero da minha polimerização. Ok? Nas resinas foto, então, já que eu comecei a falar delas, a luz é uma luz, na prova pode vir como luz azul, simplesmente. Tá? Mas a gente sabe que o comprimento de luz é de 400 a 500 nanômetros, e 400 a 500 nanômetros pega não só o azul,
como também pega o anil e o violeta. E tem aquela questão do azul e do violeta que a gente já conversou. Então, para que funcione essa polimerização, eu preciso de uma energia radiante, que isso aí é um tempo vezes intensidade, ou seja, vai depender da intensidade da minha luz, que pode ser de 400 a 600, pode ser de 1000, pode ser mais de 1000, 1200. Então, essa intensidade de luz, ou seja, a quantidade de fótons que são emitidos ali pelo meu aparelho fotoativador, está relacionado ao tempo para poder gerar uma energia. Essa energia é responsável por polimerizar o incremento. E para o incremento de aproximadamente 2 milímetros em volume, 2 milímetros cúbicos, aproximadamente aí 16 joules por centímetro cúbico é a energia necessária. Tá? Para a prova aí, se perguntar números, 16 joules é a energia necessária. A distância da ponta do meu foto para a restauração deve ser a menor possível, nem ultrapassar 1 milímetro, quase que encostando. Tá? É uma pasta única, então não preciso de mistura, então aqueles problemas que a gente conversou anteriormente ali sobre incorporação de bolhas, aqui não existe. É uma resina que ela é mais estável por causa das aminas, por exemplo, a amina alifática, que é um coiniciador aqui da foto, ela é mais estável do que a amina aromática, que por sua vez, ao ser mais instável, gera uma menor estabilidade de cor nas resinas quimicamente ativadas. Eu tenho um tempo de controle maior, né, como já falei. Agora, até chamando a atenção aqui para uma coisa, a polimerização, que a gente fala, as resinas fotopolimerizáveis, a gente chama errado, tá? O nome correto deveria ser as resinas fotoativadas. Afinal, a luz visível, no comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros, não é o ativador? Se é o ativador, a luz, quem ativa, aquela resina ela é fotoluz ativada. Ela não é fotopolimerizável. O nome mais correto, assim, numa nomenclatura, seria fotoativação, não fotopolimerização, né? Seria uma resina fotoativada e não fotopolimerizada. Porque a polimerização, a luz ativou, a polimerização começou a acontecer e outra coisa, não é naquele momento em que a luz está acesa que a polimerização vai acontecer e acabou, tchau. Não. Houve ali a ativação. A polimerização ela continua a acontecer. E até, como está no livro lá do Baratieri, que é um livro que cai bastante aí em concurso, né? Em uma taxa significativa, ou seja, importante, até 20 minutos depois que apagou a luz. Então eu joguei a luz do foto, a luz apagou, 20 minutos depois ainda está acontecendo uma polimerização em decorrência da fotoativação pregressa, tá? Podendo até mesmo se estender por 24 horas. E daí aqueles que defendem um acabamento e polimento depois de 24 horas, uma das justificativas é essa, que é o tempo que a resina ainda está sofrendo uma polimerização residual. A reação de polimerização ocorre também de uma maneira mais rápida, tá? Do que as resinas quimicamente ativadas. Estou falando aí de ponto gel, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como eu falei anteriormente, o poder de penetração da luz é mais reduzido. Então, se eu colocar um incremento grande e colocar o ativador em contato com o iniciador, não é todo esse incremento grande que vai polimerizar uniformemente, diferente das resinas quimicamente ativadas. Tá? A cor, quanto mais escura e quanto mais opaca essa resina for, menor vai ser o poder de penetração. Então, assim, a gente deve aumentar, para compensar esse menor poder de penetração, o que a gente faz clinicamente é o quê? Aumentar o tempo de exposição à luz em 10 segundos. Então, por exemplo, vou fazer uma fotoativação de uma resina opaca ou de uma resina escura, lá no livro do Baratieri. O que a gente tem que fazer clinicamente? Aumentar o meu tempo de fotoativação em 10 segundos, para compensar esse poder mais reduzido de penetração da luz. Tá? Bom, falar agora aqui sobre grau de conversão, já que a gente está falando aí do poder da luz e a luz começa a ativar a polimerização. O que vem a ser o grau de conversão, que às vezes cai também? Grau de conversão, como o próprio nome já sugere, ele vai converter os monômeros em polímeros, ou seja, vai ser a união ali dos monômeros, formando uma cadeia polimérica chamada polimerização. Esse grau de conversão ele diminui progressivamente em relação à sua profundidade.
tá? Ou espessura nas resinas fotos, lógico, porque a luz chega com menos intensidade e ali vai ter um grau de conversão monômero-polímero mais reduzido. Para compensar isso, a gente aumenta esse tempo também, tá? Então, se eu for pegar um incremento um pouco mais claro, por exemplo, eu consigo uma polimerização mais profunda. Eu não precisaria, talvez, aumentar esse meu tempo aí em 10 segundos. E aqui, olha, estava querendo me lembrar qual era o momento que tem uma questão que fala sobre isso. E é aqui. Espera aí. Ó, vou mostrar uma questão aí para vocês. Olha o símbolozinho do MCA de aniversário, ó. Descontão aí. Caiu na prova da Marinha de 2018. Olha só. Os procedimentos restauradores diretos. Prova da Marinha é geralmente assim, né? Olha o tamanho do enunciado. Apresentam a vantagem de não ter necessidade de etapas laboratoriais para a conclusão do trabalho. Ok. Entretanto, o sucesso clínico depende, em grande parte, do material e da técnica restauradora. Ok. De acordo com Conceição, coloque VOF. Tá. E aqui, ó, vamos lá. Pegar cada uma delas. Primeira. A matriz resinosa é comumente composta por monômeros, sim, que constituem a parte quimicamente ativa, ok, já conversamos sobre isso, que irão estabelecer as ligações cruzadas no momento da polimerização, conferindo resistência ao material. Ok, perfeito. Beleza. Então, primeiro aí, verdadeiro. Então, a gente já fica, olha ali do lado, ó, já tira a A e já tira a D. Vamos ler a segunda. Devido ao baixo peso molecular, o BiGMA... Baixo peso molecular, BiGMA, a gente acabou de falar que era o contrário. BiGMA tem um alto peso molecular, não conseguia, inclusive, ter aquela maleabilidade de chegar no monômero mais distante. Então, para. Então, baixo peso molecular, BiGMA, falso. Aqui. Então, V, depois o F. V, depois o F. E aí a gente já está entre a C e a E. Vamos lá, vamos ver a terceira afirmativa ali, ó. A hidroquinona é o ativador de polimerização. A hidroquinona, lembra lá no início dessa aula de hoje? Que a gente tinha que saber nas aulas de resina, para a prova de concurso público, tem que saber quem é quem ali na composição. Hidroquinona é um inibidor de polimerização. Não é o ativador. Quem é o ativador? Aí ele teria que me dizer qual é a resina aqui. Porque eu posso ter a luz e eu posso ter a amina aromática terciária. Então aqui já está errado. Hidroquinona não é ativador, é um inibidor. Então VFF. VFF. Continuo. Beleza, continua entre a C e a E. Não adiantou nada isso daí, né? A última ali. As partículas de carga de tamanhos maiores apresentam maior área de superfície dentro do mesmo volume. Não, isso aqui é uma regrinha que é exatamente o contrário, tá? Sempre, isso vale para resina, isso vale para amálgama, isso vale para ionômero de vidro, as partículas, tá? Tem uma relação inversamente proporcional. Fica com essa verdade aí dentro, ó. As partículas de carga de tamanhos menores apresentam uma maior área de superfície dentro do mesmo volume. Ou seja, volume igual, óbvio, eu não posso comparar coisas diferentes. Então, tendo o mesmo volume, se eu tenho uma partícula menor, eu vou ter uma maior área de contato. Então, essa daqui está falsa, porque ela coloca maior com maior. Não, é maior com menor. É inversamente proporcional. Então, aí a gente já mata a questão aqui, né? Então, ficou a gabarito letra C, que a última aí só é verdadeira. Microparticulada são compostas por partículas de sílica, ok, com tamanho médio de 0,04 micrômetros. Micrômetros, né, que seria o certo. Então, 0,04 micrômetros, isso aí já é questão batida. De tamanho de partículas das partículas das resinas microparticuladas. Deixa eu voltar para cá. Bom, então ainda falando agora sobre contração de polimerização, a contração de... Opa, tem uma pergunta aqui, peraí. 60 segundos de polimerização normal, mais 10 segundos para resinas opacas escuras, é isso?
Olha só. Vamos lá. De acordo com o Baratieri, tá? Ele nem fala que é 60 segundos de polimerização, não, tá? Isso aí vai depender até mesmo do seu aparelho fotoativador. Porque lembra que eu falei o seguinte, olha, a resina, ela tem que ter uma densidade, ela tem que receber uma energia radiante de 16 joules. Só que a energia que essa resina tem que receber varia de acordo com a intensidade de luz e varia de acordo com o tempo de exposição. Então, na verdade, olha só, uma resina ela nem poderia estar escrito assim, ó, na bisnaga dela. 40 segundos. Por que não poderia estar escrito 40 segundos, André? Porque, olha só, se eu estiver trabalhando com um fotoiniciador de 400 miliwatts, se eu estiver trabalhando com um fotoiniciador de 1000 miliwatts, 40 segundos, são 40 segundos na condição A e 40 segundos na condição B? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Se um é 400, o outro é 1000, eu coloco o mesmo tempo para dar a energia radiante necessária? Não vai ser. Então, o correto era dizer assim, ó, na bisnaga da resina, eu preciso da energia X. Vamos lá, vou usar um número aqui. Preciso para o incremento de 2 milímetros, preciso de 16. Preciso do número X. Aí, o dentista, com o seu foto, que deveria ter um radiômetro. O que é radiômetro, André? Radiômetro é o aparelho que mede a intensidade de luz. Ah, porque eu não sei qual é a intensidade de luz do foto que eu uso no meu consultório. Tá bom, porque então você compra um radiômetro, coloca ali a luz que ele vai dizer, tá? Aí diz, sei lá, tenho 1000 miliwatts. Bom, se eu tenho 1000 miliwatts, aí eu faço a conta e quantos segundos eu preciso para que eu atinja aquela energia ali. Ah, preciso de A segundos. Ah, medi ali o meu aparelho, deu 400. 400 vezes tantos segundos, um número diferente de A, que vai dar os 16. Então, a informação que deveria ser não é nem os 40 segundos. Usualmente, na prática, acaba que o pessoal coloca 40 segundos. Mas vocês entenderam que 40 segundos fica uma informação muito superficial, que pode ser variado isso aí de acordo com o aparelho foto que eu estiver utilizando? Que eu posso ter aparelhos fotos de intensidades diferentes e isso já vai acarretar tempos diferentes de luz para me dar uma energia final, que é essa energia radiante aí, ok? Então vamos lá, só para eu responder aqui então, para a prova, né? Vamos lá, para a prova do concurso. Então vamos lá, eu preciso de 40 segundos para polimerização normal, ok? Tá, mais 10 segundos para resinas opacas ou escuras, isso aí. Resinas opacas ou escuras, segundo o Baratieri. Então, essa prova vai falando. Segundo o Baratieri, então, aquilo que eu expliquei lá na live anterior, no início dela. Mais importante, antes de você começar a estudar para a prova, é estudar o quê? O edital da prova. Se tá essa bibliografia, por exemplo, do Baratieri, que eu estou dizendo que essa informação é dele, ok, leva isso para a prova. Sim, você soma aos segundos, aos 40 segundos aí, no caso, de uma maneira geral, esses 10, tá? Bom, 48 minutos, né? A gente ainda tem aqui alguma coisinha para falar. Bom, olha só, vamos falar sobre contração de polimerização. Vamos ver se a gente consegue pegar esses 10 minutos e falar sobre contração de polimerização, porque aqui eu vou falar sobre o fator C. E eu queria falar sobre o fator C e ponto G para vocês. Vamos lá. Contração de polimerização. Contração de polimerização é uma característica inerte do material. A gente sabe que a resina é composta por monômeros. O monômero vai se unir a outro monômero e vai formar um polímero. Ao um monômero se unir a outro monômero, o que vai acontecer? Eles vão se aproximar. E nisso que esses monômeros se aproximam, o espaço ocupado por esses monômeros reduz. Então, tem-se o quê? A contração de polimerização. Ah, caramba, então vai sempre acontecer? Vai sempre acontecer. O que nos resta é trabalhar com essa contração de polimerização em decorrência da aproximação dos monômeros, para que ela seja
o menos importante clinicamente. E aí, para reduzir essa contração de polimerização, existem algumas alternativas. Por exemplo, usar monômeros de alto peso molecular. Lembra lá no iniciozinho que o metilmetacrilato ele tinha um menor peso e contraía bastante? Eu tenho a inserção de partículas que eu comecei a colocar, isso diminui a contração de polimerização. Eu tenho o uso de uma técnica incremental, ok? E ainda sobre contração de polimerização, ela também é influenciada pelas técnicas de fotoativação. Como eu falei da luz. Se eu estou trabalhando com um foto que tem uma alta intensidade de luz, 1.200 de intensidade de luz, eu tenho uma maior profundidade de penetração dessa luz e eu tenho melhores propriedades mecânicas no final, porque mais monômeros serão ativados e maior vai ser esse polímero. Ah, então é bom a alta intensidade de luz? Esse fator é bom. Ok, e a baixa intensidade de luz? O que tenho ali? Eu tenho um melhor escoamento dessas tensões, eu tenho um melhor selamento da cavidade. Se eu tenho um melhor selamento da cavidade e um melhor escoamento dessas tensões, não é melhor então trabalhar com uma baixa intensidade de luz? É verdade, a interface vai ser menos tensa e vai me dar uma qualidade ali de selamento melhor. Caramba, então é melhor trabalhar com uma baixa intensidade de luz ou melhor uma alta intensidade de luz? E aí vem as técnicas de fotoativação, que elas tentam conjugar as vantagens da baixa intensidade com as vantagens da alta intensidade, tá? E aí tem uma série aí de técnicas de fotoativação que não vai dar tempo ainda de eu conversar isso hoje com vocês. Queria falar então sobre o fator C, já que a gente começou a falar de contração de polimerização. E aí, olha, eu vou explicar em minhas palavras aqui alguma coisa sobre o fator C e ponto G, ou ponto GEL. Pode vir assim na prova, tá? Seguinte, vamos lá. Fator C. Fator C, eu quero o menor número possível de fator C, fator de configuração cavitária. Eu quero o menor número possível. Quanto mais alto for esse fator C, a contração de polimerização, a tensão de contração de polimerização vai ser maior ali dentro, vai ser pior para a minha resina. Então, olha só, eu tenho, só para a gente não se perder aqui, ó, eu tenho a contração de polimerização, que a gente falou que é inerente ao material, que vai acontecer. E quando acontece essa contração, existe uma tensão que é gerada, que é a contração de polimerização e a tensão de contração de polimerização, ok? E é aqui, ó, na tensão de contração de polimerização que a gente vai conversar. Bom, o fator C, por definição, ele fala que é o resultado de uma divisão, ou seja, o quociente, da área em que o numerador eu tenho uma área aderida e embaixo eu tenho uma área livre da resina. Vou explicar em minhas palavras aqui o que vem a ser esse fator C. Imagina o seguinte. Dentro desse meu espaço aqui, desse meu escritório aqui, vamos supor que eu tivesse aqui várias caixas aqui. Cada caixa seria, por exemplo, uma unidade de tensão de contração de polimerização. E aí começou a resina, e começou a polimerização. Qual é o momento inicial da polimerização que eu falei? É quando o ativador encontra o iniciador. Lembra disso? Eu estou na minha resina foto. Quando aconteceu a resina foto, o ativador entrou em contato com o iniciador, a resina rapidamente se tornou dura. E aí eu tive pouco tempo para jogar essa resina fora. Aí tem dois fatores associados. Olha só, como é que eu posso explicar isso melhor para vocês? Tem dois fatores associados, vamos chamar assim, o tempo e o espaço. Tá? O fator C vai estar relacionado ao espaço. Ou seja, ele é o quê? Quanto mais área livre de resina, ou seja, quanto maior for a área da resina que estiver em contato com o ar, que não estiver em contato com alguma parede dentária, vai ser melhor. Por quê? Porque é através dessa área livre da resina que a resina consegue dissipar essa tensão de contração de polimerização. Então, por exemplo, voltando aqui ao exemplo desse meu escritório aqui, você tem várias carteiras aqui. Eu estou sentado
num banco aqui. Eu tenho vários bancos aqui dentro, cada banco estaria representando aqui uma tensão superficial, uma tensão de contração de superfície. Eu tenho somente uma porta para jogar lá para fora. Então eu vou ter um espaço pequeno. Eu consigo colocar quantas cadeiras dessa aqui para fora? X. Agora vamos supor que eu não tenho só uma porta, eu tenho uma parede inteira para jogar essas cadeiras aqui para fora desse escritório. No mesmo tempo, eu vou conseguir jogar muito mais. Ou seja, quanto maior for a área livre para o escape da minha tensão de contração de polimerização, melhor vai ser para a resina. Por quê? Porque a resina já endurecida vai ter menos tensão ali dentro. Vai me dar uma interface adesiva de melhor qualidade. Então o fator C está diretamente relacionado ao espaço. É o quê? É o espaço livre que aquele incremento tem para jogar para fora a tensão de contração de polimerização. Ok? Junto com essa tensão de contração de polimerização, além do fator espaço, eu tenho também o fator tempo, que aí já estaria mais relacionado ao ponto gel. E é o seguinte, o que é ponto gel? O ponto gel é o ponto em que a resina não é mais passível de deformação, ela ficou dura. Passou ali da fase fluida para a fase viscosa. Eu não consigo mais deformá-la. Tá? Enquanto eu estiver antes desse ponto gel, na fase pré-gel, é o tempo que eu tenho para aquela resina jogar para fora as tensões de contração de polimerização que são formadas. Quando eu atinjo o ponto gel, a resina não consegue mais jogar para fora essas tensões. Então, quanto mais tarde chegar esse ponto gel, maior o tempo que eu vou ter para jogar para fora essas tensões de contração de polimerização. Então, o ideal é que eu tenha uma protelação do meu ponto G, que eu jogue ele para frente. Para quê? Para que eu tenha uma fase pré-gel ampla. Para quê? Para que eu jogue essas tensões de contração de polimerização para fora. Para quê? Para que minha resina fique menos tensa e me dê uma melhor qualidade adesiva. Então, para fechar aqui, por causa do tempo, fator C está relacionado ao espaço, eu busco o quê? A maior quantidade possível de área livre. Ponto G, relacionado ao tempo, eu busco o quê? Uma maior fase pré-gel para que eu também tenha tempo disponível para colocar essas tensões de contração de polimerização para fora. E nas resinas quimicamente ativadas, resina fotoativada, marca o ponto inicial aqui, que é o quê? O ativador entrando em contato com o iniciador. Na resina quimicamente ativada, é onde? Na placa de vidro. Estou manipulando, eu tenho tempo de manipular, levar lá para a cavidade, eu ainda tenho uma fase pré-gel grande. Todo o tempo de placa, mais o tempo de transporte, mais o tempo de cavidade, é o tempo até chegar à fase pré-gel. E aí eu consigo dissipar mais tempo as tensões. Coloca aqui na resina foto. Quando que o ativador entra em contato com o iniciador? Com a luz, aperta a luz. Logo depois a gente já não consegue mexer mais nessa resina. Não consegue mais mexer mais nessa resina? Eu tive pouco tempo pré-gel. Eu não consegui jogar ela para fora. Então a retenção ficou ali dentro. Ok? Então, uma restauração de mais de uma face tem melhor prognóstico em termos de contração? Olha só, eu nem associaria a face, né? Porque é o seguinte, pensa assim, de uma face ou de duas faces, três faces, assim, o meu incremento em termos de prognóstico aí, de tensão de contração de polimerização, vai sempre buscar a energia, a parede livre. Tá? Então, por exemplo, uma restauração de oclusal só, de uma face, usando o seu... Tá, vou salvar, Rafael. Usando o seu exemplo aqui, uma classe 1. O que eu não posso fazer é preencher incremento único. Por quê? Porque eu tenho parede pulpar, parede vestibular, parede lingual, parede mesial, parede distal. Eu consigo jogar para cá a tensão de contração? Não consigo. Só consigo jogar a tensão de contração para onde? Para cima. É pouco espaço. No fator C elevado. Então vai ter a minha resina muito cheia de tensão ali dentro. Agora, se eu colocar ela em incrementos, em cones, por exemplo, eu tenho uma área maior para a liberação dessa tensão de contração de polimerização, uma área menor aderida em contato com essa resina. E aí eu consigo jogar para fora com mais facilidade essa tensão de contração de polimerização. Ok? Gente, faltam 16 segundos aqui para eu finalizar, senão eu não consigo salvar.
lembrando mais uma vez, até o final desse mês tem desconto aí de 30%